Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar as mudanças em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Você sabe o que significa revel? Revel, parecido com revezar, né? Alguma pessoa que trabalha mal. Revel? Não sei. Revel. Novos magistrados do TRT Minas participam do minicurso sobre a prova oral. E no quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer uma servidora que nos momentos de folga ajuda os moradores de rua. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Você confere se a empresa que você presta serviços está depositando os valores do FGTS? Olha, mas deveria, viu? A partir de agora, o trabalhador só pode reclamar na Justiça os valores não depositados nos últimos 5 anos. Antes, o prazo era de 30 anos. Quem explica pra gente esta mudança é o repórter André Salles. O senhor tem o costume de consultar o seu FGTS? Não. Eu acho que é pra ver se tá tudo regular, né? Pra cobrar, a gente ter o direito, é o nosso direito, a gente tinha que ter o costume de olhar, analisar tudo direitinho, né? Tem costume, tem sim. Qual que é a importância disso? Acompanhar se a empresa está acreditando corretamente. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço corresponde a 8% do salário do trabalhador e tem que ser depositado mensalmente pelo empregador. Os trabalhadores podem e devem conferir se as empresas estão cumprindo a sua parte. A própria lei do FGTS, ela permite ao trabalhador que sempre tem em mãos os extratos, acompanhem se a empresa está recolhendo corretamente o FGTS mês a mês. A empresa é obrigada a fornecer esses documentos. Assim como o trabalhador também recebe, através da Caixa, de 2 em 2 meses, o extrato atualizado do FGTS. Então tem como o trabalhador ter total controle do depósito do FGTS. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal determina que o trabalhador só pode reclamar os valores não depositados no FGTS nos últimos 5 anos e não mais 30 anos. O entendimento jurisprudencial passa a valer para todas as ações semelhantes. A mudança de entendimento reforça a importância do trabalhador acompanhar os lançamentos no FGTS. O fundo foi criado em 1967 pelo governo federal para proteger o empregado demitido sem justa causa. Além destes casos, o recurso pode ser utilizado em situações especiais, como a aquisição da casa própria, aposentadoria ou doença grave. Para não ter nenhuma surpresa, o empregado tem que estar atento às opções de consulta das contas. Atualmente, o trabalhador que tem o seu endereço cadastrado corretamente, ele já recebe o seu extrato em papel em sua residência a cada 2 meses. Para facilitar a vida do trabalhador, para que ele tenha um acompanhamento ainda mais específico da sua conta e também pensando na sustentabilidade e na modernidade, a Caixa Econômica lança as funcionalidades de acesso via internet. O trabalhador pode ter a informação da sua conta vinculada ao FGTS através da internet ou através de SMS no seu celular. Esses serviços são gratuitos e para qualquer um deles basta o trabalhador entrar na página da Caixa Econômica Federal, no site da Caixa, no www.caixa.gov.br. Ele vai na aba Fundo de Garantia e a partir daí ele escolhe as opções de acessibilidade. Agora é hora do quadro O que é isso? Você sabe o que significa revel? Que é isso? O que é isso? 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 Revel, parecido com revezar, né? Alguma pessoa que trabalha mal. Revel? Não sei. Revel. Nunca ouvi falar. Eu só sei que tem um sabão com o nome de revel. Deve ser alguma coisa que eles inventaram aí. Revel vem de revelia. É aquele que deixa ele comparecer a uma audiência. Revel eu não conheço. Agora você me apertou, viu, amigo? Revelação, alguma coisa assim. O que é isso? O reclamado ele é notificado para comparecer à audiência. E, comparecendo à audiência, ele deve levar uma defesa por escrito ou apresentar a sua defesa via oral. Ele vai falar, ele tem um prazo de 20 minutos para apresentar a sua defesa.
Se ele não comparecer ou comparecer e se negar a apresentar a sua defesa, então ele no processo ele é considerado revel. Daí a consequência, primeiro se faz o julgamento mais rápido, e todos os fatos articulados pelo reclamante são tidos como verdadeiros. É isso, este é o revel. Revel é falta de defesa. Saber se as partes estão falando realmente a verdade na hora da audiência é uma das tarefas dos juízes do trabalho. E para aperfeiçoar a atuação dos magistrados, o TRT Minas realizou um minicurso sobre técnicas para a coleta da prova oral. 51 juízes participam do minicurso sobre a coleta da prova oral. 28 são os recém-possados e realizam a atividade como parte do curso de formação inicial. Os outros 23 são juízes titulares e substitutos, que se inscreveram no minicurso na modalidade de formação continuada. O objetivo da atividade é desenvolver técnicas que aperfeiçoem a atuação dos magistrados na coleta de provas orais, as mais comuns em processos trabalhistas. Então, esse método procura orientar o aluno na criação do seu próprio método de perquisição, porque todos eles já têm uma certa experiência, já trazem uma certa experiência, e propiciar que eles consigam, então, extrair mais conhecimento de melhor qualidade, incentivar a veracidade no depoimento das pessoas e, se for necessário, detectar as mentiras que, porventura, estejam inseridas nesses depoimentos. Já no início do minicurso, o professor pôde perceber o entusiasmo da turma. Os magistrados sabem da importância da prova oral no dia a dia de trabalho. Eu acredito que esse curso é de suma importância para nós que estamos iniciando agora na carreira, para que o magistrado obtenha não só aquela verdade formal dos autos, mas também a verdade material daquilo que ocorreu verdadeiramente. Estou adorando, estou gostando bastante. A coleta da prova oral é indispensável para o exercício da nossa profissão. Nesse contexto, o curso tem sido bastante instrutivo. E estamos tendo a oportunidade de aprender bastante sobre técnicas e métodos para a coleta da prova oral, aperfeiçoando cada vez mais o exercício da nossa profissão. Eu acho que uma das grandes dificuldades do dia a dia do juiz do trabalho é colher a prova oral, e creio que o conhecimento que o delegado da Polícia Federal nos traz vai só somar aquele que nós já temos, e sempre com o objetivo de estar aperfeiçoando a prestação jurisdicional. Muito positivo. Quem trabalha como gerente não tem hora para sair do serviço. Mas este profissional tem o direito de receber horas extras? A repórter Camila Cambraia entrevistou uma desembargadora do TRT Minas, que explica para a gente como funciona essa regra. O gerente de vendas de uma concessionária de veículos procurou a Justiça do Trabalho para receber horas extras. Ele alegou que trabalhava mais de 44 horas por semana. E é sobre esse assunto que eu converso com a desembargadora Mônica Sete Lopes. Desembargadora, esse trabalhador não tinha o controle do ponto. Isso é lícito? Em certos casos. Por quê? Segundo a apuração feita da prova, principalmente a partir do parâmetro de remuneração dele, do padrão de salário dele, apurou-se nesse caso que ele recebia acima dos outros empregados. Então, nesse caso, aplica-se um dispositivo da CLT, um artigo da CLT, que é o 62, inciso 2, que diz que essas pessoas estão fora do regime de limitação de jornada. Então, eles não têm registro de ponta porque estão fora do regime de limitação de jornada, que foi o que se apurou nesse caso. Para esses casos, isso tem que ser registrado na carteira de trabalho, necessariamente? Pode ser registrado na carteira de trabalho a condição de gerente dele, mas mesmo que não seja registrado, nós vamos analisar 2 fatores primordiais na realidade da prestação de serviço deles. O primeiro fator é quanto essa pessoa ganhava. Então, ele tem que ter um padrão de remuneração que seja superior ao dos seus colegas, eventualmente ao dos seus subordinados na empresa, e mesmo um padrão remuneratório que seja, no regime geral do mercado de trabalho, significativo. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que trabalha numa pequena empresa e ela seja o gerente dessa pequena empresa, ela controle todas as atividades de todos os empregados, ela admita, demita. Mas se ela ganha o equivalente, por exemplo, a R$2.000, essa pessoa está dentro de um padrão
mediano, intermediário de remuneração, que não leva à exclusão do regime de limitação de jornada. Ou seja, essa pessoa tem direito à hora extra, então ela tem que ter cartão. Se ela não tiver cartão e entrar na justiça, nós vamos apurar as horas extras. O que acontece com o gerente, esse gerente que está excluído do regime de limitação de jornada, é que ele ganha muito bem. Normalmente ele trabalha mesmo mais do que as 8 horas por dia, mas ele faz isso em razão, 1, da posição dele na empresa, 2, do fato de ele ganhar bem, de ele ganhar acima do que é o padrão médio de remuneração no mercado e naquela empresa especificamente. Então, quando um trabalhador assumir esse tipo de função, ele tem que estar ciente e preparado para realmente trabalhar mais. O que eu acho que, diferentemente da CLT em 1943, essas atividades de exclusão elas vão ocorrer normalmente em empresas de maior porte. Numa pequena empresa, você vai ter uma atividade gerencial, mas normalmente ela não vai ser muito bem remunerada. Você começa a perceber isso na medida em que o porte das empresas vai melhorando, vai aumentando, e elas vão pagando mais para os seus empregados que têm gerenciamento. Então, essa não é uma situação que não preocupa, essa não é uma situação que preocupa. Por quê? Porque ela vai atingir um volume muito pequeno de pessoas que são pessoas muito bem remuneradas. Às vezes não só remuneradas com o salário, mas com benefícios outros que vêm em função da atividade de gerência. Eu não estou falando aqui da massa de trabalhadores, eu estou falando de pessoas que trabalham em grandes empresas em situação especial. No próximo bloco você confere. Empresas que não pagam dívidas trabalhistas reconhecidas pela Justiça estão na mira do Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT Minas. As situações inusitadas vividas pelos oficiais de justiça. E no quadro Nas Horas Vagas, a dedicação de uma servidora do TRT Minas aos moradores de rua. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Ganhar uma causa trabalhista não significa necessariamente que o trabalhador vá receber o dinheiro. Quando o processo entra na fase de execução, muitas empresas alegam que não tem como quitar a dívida. Para identificar os bens dos devedores, o TRT Minas criou em 2011 um núcleo de pesquisa patrimonial. A iniciativa inédita já apresenta bons resultados. A fase de execução é uma das mais complexas de um processo que tramita na Justiça Trabalhista. Se um devedor não paga a dívida apurada, o Poder Judiciário se empenha para quitar o débito. Para isso, é necessário levantar bens e patrimônio do devedor. Um trabalho constante de investigação para o levantamento dos bens de empresas devedoras da Justiça Trabalhista. Para isso, foi criado pelo TRT Minas o Núcleo de Pesquisa Patrimonial. O objetivo é dar mais agilidade à penhora e execução dos bens. E os resultados já estão aparecendo. De acordo com o levantamento do próprio núcleo, o total de bens encontrados ultrapassa 70 milhões de reais. O montante é utilizado para quitar débitos de 27 empresas. A gente não consegue ter um processo que não tenha tido algum resultado. Alguns nós não conseguimos até hoje pagar tudo, mas a grande maioria deles a gente consegue encontrar patrimônio suficiente para quitar todos os processos da terceira região. Hoje o devedor trabalhista, ele já é um devedor mais preocupado. Ele sabe que dever para a Justiça do Trabalho hoje não é um bom negócio, porque nós vamos conseguir chegar em um patrimônio de alguma forma. Depois de identificados os bens suficientes para quitar as dívidas trabalhistas, a empresa pode apresentar um comprador. Caso contrário, é realizado um leilão. A empresa procura que o setor fala, sou devedora dessa dívida e tenho este patrimônio. E ela libera esse patrimônio aqui para a secretaria, para o juiz, para ele ou fazer o leilão ou alienar através da alienação por iniciativa particular, de forma a arrecadar um valor para pagar os processos que ela é devedora. Essa é até a melhor forma de alienação, porque na alienação por iniciativa particular, o valor do bem, ou a venda é feita no mínimo pelo valor da avaliação do bem, enquanto no leilão, normalmente alcança entre 30% e 50% do valor do bem.
Muitos não sabem, mas o próprio reclamante pode auxiliar a Justiça do Trabalho a identificar os bens da empresa devedora. A parte pode ajudar, sim, procurando saber onde é que ele está, fazendo uma petição, pedindo ao juiz para que ele acompanhe o oficial de justiça na diligência, porque ele pode ajudar o oficial de justiça durante a diligência. Se ele souber de algum bem que ele saiba que o executado tem, ele pode indicar isso também para o juiz. A medida é utilizada pelos advogados trabalhistas, principalmente no caso de pequenas e médias empresas. E a dificuldade maior na execução trabalhista, principalmente, são nas pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas multinacionais, mesmo o banco, não é tão difícil. Porque, primeiro, no banco você penhora o próprio dinheiro. Então, o juiz pode fazer o bloqueio de importância correspondente à execução. Né? As grandes empresas têm patrimônio suficiente e capaz de suportar a execução. Os pequenos e médios, muitas das vezes, o próprio proprietário nem aparece no contrato social, tornando-se um sócio oculto, onde essa iniciativa facilitará a execução para que o juiz possa realmente atender à efetividade do direito postulado em juízo. Um dia que eu fui num aglomerado aí, e eu tinha que fazer um mandado, e você sabe como é que é esses tipos de lugar. Você tem que subir uma escada, aí vem um corredorzinho assim, depois você sobe mais uma escada. Aí eu fui subir naquela escadaria toda. Cheguei lá em cima, bati assim a palma, né? Porque lá não tem campainha, você tem que bater palma, bati palma, tô procurando fulano. Mas na hora que eu bati a palma, veio um cachorro bravo e veio correndo atrás de mim, e eu desesperadamente comecei a descer aquela escada correndo, e na hora que eu parei naquele quadradinho, sabe? E o cachorro vinha assim, e o dono do cachorro veio atrás para segurar ele, mas não tinha chegado, parece coisa parece que eu tô brincando, mas não é brincadeira. Aí eu dei um passo, 2 passos, se eu desse o terceiro, você não estava conversando comigo hoje, porque eu ia cair na ribanceira. Aí foi no terceiro, o cara segurou o cachorro. E esse dia foi de lascar, viu? No quadro Encurtando Distâncias de hoje, vamos até Alfenas. Localizada no sul de Minas, a cidade atrai muitos turistas que praticam esportes no Lago de Furnas. Alfenas é uma cidade do sul de Minas, localizada a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte. Por lá passa o Lago de Furnas, maior extensão de água do estado, que além de Alfenas abrange outros 34 municípios. A cidade tem cerca de 74 mil habitantes. Na economia tem destaque a agropecuária. Na cidade acontecem várias exposições de gado, máquinas agrícolas e industriais. O turismo na região é movimentado pela represa de Furnas, ótima para a pesca e prática de esportes náuticos. Na educação tem destaque a Universidade de Alfenas, a Unifenas, que oferece cursos nas áreas de humanas, exatas e biológicas. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1992. Atualmente, com uma tramitação anual de 2.500 processos, Alfenas conta com 28 servidores, distribuídos por um foro e 2 varas do trabalho. O processo judicial eletrônico chegou à cidade em 2013. Dar um prato de comida a quem tem fome. E mais do que isso, dar atenção, dar carinho. Há 13 anos, uma servidora do TRT Minas viaja 8 horas todo fim de semana para ajudar os moradores de rua de Belo Horizonte. O trabalho social que ela faz, você vê agora no quadro Nas Horas Vagas. Legumes picados, panela no fogo. O trabalho nesta cozinha começa cedo. Tem batata, carne de panela, coxinha, tudo feito com muito cuidado. É dia de almoço especial. As responsáveis pelos pratos são voluntárias de uma obra social em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, elas oferecem ajuda a quem precisa. A nossa intenção não é quantitativa, é atender aquela pessoa que precisa, que quer e precisa.
Então pode ser um trabalho, muitas vezes, a pessoa mais carente, que está em abrigo, situação de rua, casa de dependentes químicos. Então, enfim, né, a gente vai atrás dessas pessoas. Normalmente nós vamos ao encontro delas e atendemos da maneira que a gente pode. Os convidados de hoje são moradores de rua e famílias carentes. Além do almoço, eles também puderam ouvir uma história contada por uma das voluntárias. E não se sabe bem como essa moda começou, mas quando chegava na aldeia, o chulingo recebia de quem já estava lá um adesivo em forma de estrela ou em forma de bolota cinzenta. Entre os responsáveis por organizar a atividade está a Lisiane. Ela é servidora da 2ª Vara do Trabalho de Alfenas, no sul de Minas. E nas horas vagas é voluntária na Associação Verbo Eterno. Há 13 anos que eu faço trabalho voluntário na Associação Verbo Eterno, mas iniciou assim, de uma vontade de ajudar, de levar alegria para um coração. Então eu já tinha esse desejo dentro de mim. Encontrei com esse grupo, com pessoas com o mesmo ideal. Todos esses anos trabalhando em tribunal, então teve época que eu ia para a faculdade de manhã, trabalhar à tarde, chegava à noite e ficava até meia-noite, todos os dias da semana, fazendo trabalho voluntário. A viagem entre Alfenas e Contagem leva cerca de 8 horas. Mesmo com um longo trajeto, Lisiane faz questão de visitar a associação toda semana. Há 13 anos é assim. Hoje, ela é uma das diretoras do local. Eu não consigo me enxergar mais fora da Associação Verbo Eterno. Não tem jeito, já faz parte da minha vida. O que eu acho mais interessante da associação é você dar atenção, o abraço, o tempo, dedicar o seu tempo, às vezes, a uma pessoa que precisa, que pode ser, muitas vezes, em hospital, em situação de rua, em abrigo, e aí você vai até para doar um pão, alguma coisa. Uma pessoa quer o seu ouvido, às vezes, para conversar, partilhar, e você fica ali, às vezes, horas com uma pessoa. Uma das atividades preferidas da servidora é o trabalho com moradores de rua. Ela conta que, nesse caso, a ajuda vai além de um prato de comida. Em muitas situações, eles estão em busca de afeto e de alguém para conversar. O que me atrai mesmo é ver a alegria do próximo. Eu sinto essa atração franciscana. Eu gosto de trabalhar muito na região central de BH. E às vezes na madrugada, porque com o morador de rua, eles localizam-se mais em alguns pontos durante a madrugada. E às vezes você senta querendo passar e entregar um alimento, conversar um pouquinho, aí ele para e fala, não vai embora, não, fica. E às vezes você fica ali 2, 3 horas escutando e a pessoa falando toda a história da vida dela e desabafando e sentindo aquela emoção e falar assim, olha, tem gente que passa e acha que a gente, assim, é nada. Nem a distância, nem as dificuldades enfrentadas pela associação são motivo de desânimo para Lisiane. Ela explica que poder ajudar o próximo motiva e ajuda a crescer pessoal e profissionalmente. Às vezes a gente tem um potencial de vida, de levar sorriso, de levar alegria, e às vezes isso te preenche, porque às vezes nós estamos procurando a nossa alegria e às vezes a gente parece que nunca encontra e que vai e nunca encontra, e às vezes quando você consegue levar isso para o outro, na sinceridade, aí você fala, não, encontrei o que eu procurava. Eu acho que vale a pena tentar, deixa eu ver como é que é, né? E aí se identificar como eu se identifiquei, acho que não tem como mais voltar atrás, sabe? O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!